Sabe de uma coisa muito assustadora? O quê? Se os rins humanos estivessem, perdendo 40% da capacidade de filtração deles neste exato segundo, não ia ter absolutamente nenhum alarme. Ah, pois é. Nenhum. Nenhuma dor aguda nas costas, nenhum sinal de alerta piscando no nosso corpo, nada. É o silêncio biológico absoluto, né? E o mais doido é que as pessoas continuariam tomando café da manhã tranquilamente. Como se tudo estivesse perfeitamente normal. Exatamente. Como se estivesse tudo 100%. E isso é uma loucura. Porque, geralmente, quando a gente pensa em problemas de saúde ou diagnósticos médicos, existe uma expectativa de clareza, sabe? Sim, uma precisão visual. Isso. Alguém cai da bicicleta, quebra o braço, vai para o hospital, o raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso e o médico simplesmente aponta para a chapa e fala onde está o problema. É muito binário, tá quebrado ou tá intacto. Nós fomos muito condicionados a gostar dessa visibilidade clínica. Traz um certo conforto saber exatamente contra o que a gente está lutando. Só que quando a gente entra no mundo da saúde metabólica, especialmente nesse declínio dos órgãos internos com o passar dos anos, essa clareza meio que desaparece. Desaparece completamente. A máquina de raio-x vira um peso de papel nesse contexto inicial. Aham. A gente está olhando para uma paisagem diagnóstica que é totalmente nebulosa. E é por isso que o nosso mergulho profundo de hoje é tão vital para quem está acompanhando a gente. Com certeza. A nossa missão hoje é desvendar os dados por trás de hábitos matinais minúsculos. Coisas aparentemente inofensivas. Coisas que podem estar silenciosamente salvando ou destruindo os nossos órgãos de filtração, certo? Certo. E a nossa fonte primária para essa discussão toda é um material muito fascinante que foi compilado pelo Dr. Richard Ben. Onde ele detalha uma rotina matinal, né? Isso, uma rotina de apenas 3 passos, desenhada especificamente para proteger os rins, com um foco muito grande no que acontece com o corpo depois dos 60 anos. E eu quero deixar claro qual é a nossa missão real aqui hoje. É ir muito além daquela dica rápida de internet. Ah, sem dúvida. A gente quer entender os mecanismos de verdade, aqueles mecanismos biológicos invisíveis que previnem um desgaste que não vai aparecer no exame da noite para o dia. E para dar o peso correto a essa discussão, a gente precisa olhar para os números. Os dados da National Kidney Foundation de 2023 mostram uma realidade bem alarmante. Muito alarmante. Milhões de adultos mais velhos já estão operando com uma função renal severamente reduzida sem sequer desconfiarem. O próprio CDC soltou um relatório contundente em 2022. O relatório sobre estilo de vida. Exato. Confirmando que as escolhas de estilo de vida, e especificamente as rotinas daquelas primeiras horas do dia, desempenham um papel gigantesco em proteger essa reserva de função dos órgãos. Porque o declínio não é um evento dramático de filme, né? É um acúmulo de toxinas e estresse metabólico diário. É como os juros compostos, mas de danos silenciosos. O que levanta um ponto central. Por que alguém deveria se importar com isso agora, no meio da correria do dia a dia? Boa pergunta. Por que não estamos falando de química abstrata, de laboratório? A gente está falando sobre como as decisões tomadas naqueles primeiros 15, 20 minutos depois de abrir os olhos podem ditar o ritmo. Ditar se a gente vai ter energia e saúde sistêmica na próxima década inteira. E isso meio que obriga a gente a olhar para o momento exato em que a biologia transita do repouso para a ação, o despertar. O famoso abrir de olhos. E é aí que entra o primeiro ponto do material que a gente analisou. E eu vou te falar, quando eu vi o passo 1 dessa rotina nas nossas fontes, eu confesso que quase revirei os olhos. Eu imagino por quê. Porque a recomendação é espremer meio limão num copo de água morna logo ao acordar. Pois é. E vamos ser bem sinceros aqui. Esse é, o maior clichê de influenciador de bem-estar da internet. Total. Parece algo que alguém inventou só para vender um curso de detox. Aham. Mas aí o Dr. Ben traz uma argumentação clínica bem pesada para defender isso, no lugar de simplesmente beber água pura ou um chá. A sua reação de ceticismo é totalmente compreensível. Mas a química por trás desse clichê é profundamente enraizada na nossa fisiologia matinal. Como assim? Vamos pensar no contexto do corpo ao acordar. Foram 6, talvez 8 horas sem ingestão nenhuma de líquidos.
o corpo acorda num estado de desidratação leve a moderada. E os rins trabalharam a noite toda. Trabalharam a noite toda concentrando resíduos. Eles estão operando com um volume mínimo de água. Então a urina matinal é densa, ácida e supercarregada de toxinas. Sabe o que me vem na cabeça? É como o departamento de saneamento de uma cidade grande. Gosto dessa analogia. Os caminhões de lixo recolheram toda a sujeira durante a madrugada e agora eles precisam lavar as ruas. Certo. Mas a cidade foi lá e cortou a água. É simplesmente impossível limpar as ruas a seco. Uma excelente analogia. A hidratação matinal fornece a água para esses caminhões, mas a questão fundamental que muita gente faz é: por que o limão? Por que não apenas a água direto da torneira? A resposta está num composto molecular muito específico chamado citrato. O citrato. Isso. E a ciência do citrato no trato urinário é muito robusta. A própria National Kidney Foundation, em pesquisas de 2014, demonstrou um negócio impressionante. O que eles descobriram? Elevar os níveis de citrato na urina reduz a probabilidade de formação de cálculos renais em cerca de 30%. Peraí, 30%? Para espremer uma fruta que custa uns centavos na feira? Exatamente isso. Caramba! A Mayo Clinic, em umas publicações de 2019, detalha bem o mecanismo disso. O citrato presente no limão atua quase como um escudo magnético ali dentro. Como um ímã. Quase isso. Ele se liga quimicamente ao cálcio que está flutuando livre na urina concentrada da manhã. Ao fazer essa ligação, ele impede que as moléculas de cálcio se agrupem. E formem os cristais. Perfeito. Ele impede a formação daqueles cristais afiados que são a origem das pedras nos rins. Nossa, e além de prevenir os cálculos, o material diz que essa água cítrica matinal ajuda a equilibrar o pH geral. Ajuda muito. E a dissolver o excesso de ácido úrico também. E ácido úrico elevado é um fator brutal para dores articulares e estresse nos túbulos renais, né? Principalmente em idades mais avançadas. Sem dúvida. Mas olha só, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui um minutinho. Manda. Água com limão logo cedo, todos os dias da semana. Os dentistas não entram em desespero absoluto com isso, porque, o ácido cítrico não destrói o esmalte dos dentes a longo prazo. Essa é uma preocupação muito real. E é muito bem documentada na literatura médica e odontológica. Então, como a gente equilibra uma recomendação renal com a saúde bucal? É por isso que o protocolo foca tanto na dosagem e na execução correta. Não é um copo de suco de limão puro, é apenas meio limão altamente diluído em água morna. A diluição muda tudo. E a diretriz odontológica para acompanhar isso é bem simples. Primeiro, não bochechar a água na boca. Entendi, engolir direto. Engolir de forma direta. Usar um canudo se houver muita sensibilidade e, crucialmente, isso é importante. Diga. Não escovar os dentes imediatamente depois de beber. A escovação no esmalte recém-exposto ao ácido é exatamente o que causa a abrasão. Esperar uns 20 minutos resolve o problema tranquilamente. Faz total sentido. O solvente entra rápido no sistema e pronto, sem dano. Isso mesmo. E o poder de usar o solvente certo fica muito, mas muito claro na história que a gente tem nas fontes sobre um paciente chamado James Wick. A história do professor. Isso, um professor aposentado, ele estava na casa dos 67 anos, ele estava constantemente fadigado, tinha inchaço nos tornozelos e uma dor lombar surda que, nunca ia embora. E o mais interessante é que ele jurava para o médico que bebia muita água durante o dia. Muito comum. E o ponto de falha não era a quantidade total de água que ele bebia, mas o que estava acontecendo na primeira hora do dia dele. Exato. O Dr. Ben fez a pergunta investigativa perfeita na consulta. Ele perguntou o que entrava no estômago nos primeiros 10 minutos depois de levantar da cama. E o James respondeu: um chá preto extremamente forte. E para quem está acompanhando a gente aqui no Brasil, esse chá forte da história é facilmente o equivalente ao nosso clássico café preto puro em jejum. Aquela pancada. Aquela pancada ácida e diurética num sistema que já está precisando desesperadamente de lubrificação, né? Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora provavelmente fazem exatamente isso. Acordam e vão direto caminhando igual zumbi para a cafeteira. E essa pancada diurética, sem hidratação prévia, força os rins a trabalharem ainda mais no seco. É um estresse tremendo. Pois é. E no caso desse paciente, a intervenção foi simplesmente trocar essa primeira bebida por água morna com limão e atrasar um pouco o chá.
Apenas isso durante uns 30 dias? E os resultados foram quase imediatos, segundo o relato. O inchaço cedeu, a dor nas costas desapareceu e a fadiga matinal sumiu. E eu adorei a frase do médico que está no texto. Ele diz que não deu nenhum remédio novo, apenas ajudou os rins a fazerem o que sempre souberam fazer. É brilhante. Isso ilustra um princípio fundamental da biologia do envelhecimento que a gente estuda. Na maioria das vezes, o foco não deveria ser adicionar compostos químicos complexos. Adicionar mais pílulas. Isso, mas sim remover os obstáculos físicos que impedem os órgãos de executarem as funções de base deles. Certo. Mas aqui é onde a nossa discussão precisa dar um passo além. Porque a gente resolveu a química, né? Resolvemos. A equipe de saneamento lá dos rins tem a água e o solvente certo, que é o citrato. Mas vamos pensar na logística de transporte disso. A logística. Imagina que a pessoa passou a noite inteira dormindo de lado, numa posição fetal, completamente encolhida. O que é super comum. A lombar dela está rígida, a mangueira por onde o sangue passa está basicamente dobrada. Então não adianta nada ter a melhor água com limão do mundo se o sangue não consegue fluir para entregar isso aos órgãos, não concorda? Concordo plenamente. E aí a gente está falando de um problema de perfusão mecânica, o que conecta diretamente com a próxima fase do protocolo do Dr. Ben. A parte mecânica. Do ponto de vista anatômico, a gente tem que lembrar onde os rins ficam situados. Eles ficam no espaço retroperitoneal, bem na região posterior do abdômen, muito próximos aos músculos da lombar. Praticamente colados nas costas. Durante o sono, a nossa frequência cardíaca cai e a circulação periférica diminui muito. E aquela região lombar, por causa da imobilidade, sofre uma leve restrição no fluxo sanguíneo natural. E é aí que entra o passo 2 do protocolo, o movimento físico imediato. Exato. A sugestão da fonte é uma rotina de alongamento suave por 2 minutos. Apenas 2 minutos. E, de novo, eu preciso te questionar porque eu li isso e pensei 2 minutos. Sinceramente, parece até margem de erro num estudo científico. Soa muito pouco. Dá tempo de fazer 2 respirações fundas, dar uma espreguiçada e só. Isso não é só um efeito placebo de tipo, levantei os braços e me sinto mais acordada. Tem algum impacto vascular real em 120 segundos? É uma objeção muito natural questionar esse tempo. A gente foi ensinado a vida inteira que só existe benefício cardiovascular depois de 30 minutos de suor pingando na esteira, né? Exato, o famoso no pain, no gain. Mas os dados discordam absurdamente quando o objetivo é a reativação de órgãos internos. Um relatório muito fascinante de 2020, da Harvard Medical School, analisou justamente o impacto de micromovimentos. Micromovimentos em adultos mais velhos. Sim. E eles descobriram que apenas pequenos períodos de movimento focado, coisas como a flexão e extensão lenta da coluna, podem aumentar a eficiência da circulação local em 20 a 25%. E quase imediatamente. 1/4 de aumento na eficiência do fluxo sanguíneo em 2 minutos. Em 2 minutos. Caramba. Isso derruba completamente o meu ceticismo. E o motivo para isso funcionar tão rápido é puramente mecânico. Quando a gente realiza movimentos lentos, como os do yoga, por exemplo, alongando e contraindo as costas bem suavemente, a gente está criando um efeito de bomba de vácuo lá dentro. Uma bomba. Nós estamos fisicamente espremendo as redes capilares ao redor dos rins e depois liberando essa pressão, o que literalmente puxa o sangue fresco e rico em oxigênio para os tecidos. E esse sangue que entra carrega as células imunológicas e os nutrientes que precisam ir lá consertar o microdesgaste que ocorreu na noite anterior, né? Precisamente. Então, a grande ficha que cai aqui é que não é sobre ganhar flexibilidade para encostar a mão no chão. Não, de forma alguma. Não é sobre queimar calorias. É uma massagem terapêutica nos órgãos internos usando a própria estrutura óssea e muscular do corpo como ferramenta. É uma visão belíssima. E o impacto sistêmico disso vai além de só aumentar o fluxo de sangue na hora. Tem mais coisa. Sim. O National Institute on Aging, num documento de 2018, demonstrou que quebrar a inércia matinal
com movimentos de baixíssimo impacto, reduz os marcadores de inflamação sistêmica em cerca de 15%. 15% de redução na inflamação. E inflamação crônica silenciosa é um dos motores principais para a falência renal a longo prazo, não é? Exatamente. Combater isso com um movimento leve é pura prevenção estrutural em ação. E o mais legal é que nós temos um relato na fonte que ancora toda essa teoria acadêmica em algo muito humano. Que é a história da senhora Helena Roberts. Ah, o caso dela é excelente, 72 anos. Ela descrevia as manhãs dela como uma verdadeira batalha contra o próprio corpo. Ela acordava rígida com muito peso na lombar. E qual era a rotina dela? Ela se arrastava para fora da cama e ia direto para uma poltrona, sentar e tomar uma bebida quente. Ou seja, o corpo dela saía da imobilidade horizontal do colchão direto para a imobilidade vertical da cadeira. A mangueira continuava dobrada. Um padrão comportamental que, vamos ser francos, é quase universal na vida moderna que a gente leva. Totalmente universal. E quando a rotina dessa senhora foi alterada para incluir apenas esses benditos 2 minutos de movimento focado na coluna antes de sentar na cadeira, o que aconteceu? A mudança, em poucas semanas, foi radical. Ela simplesmente parou de reclamar da dor nas costas e relatou algo muito curioso na consulta. Ela disse que começou a sentir um calor suave correndo pelo corpo logo cedo. Essa descrição sensorial do paciente é muito rica, porque esse calor que ela sentiu não é nada esotérico ou místico, é pura vasodilatação. É a biologia respondendo. É o oxigênio e o sangue, a 37 graus, finalmente rompendo a barreira da estagnação noturna e inundando os tecidos que estavam ali gritando por suprimentos. É a mecânica do corpo voltando a ligar. Mas tem uma regra de ouro que a fonte nos lembra e que a gente não pode pular. Que é a dor. Respeitar a dor. Se houver desconforto articular forte, o movimento deve ser mínimo, mas nunca zero. A inércia completa é o verdadeiro inimigo dos rins de manhã. Incrível, olha só, vamos mapear onde a gente está no protocolo para quem está acompanhando a gente? Vamos lá. Já aplicamos a água morna com limão para combater a acidez e fornecer o solvente. Cheque. Já usamos 2 minutos de biomecânica para desdobrar a mangueira e irrigar os rins com sangue fresco. Certo. O cenário está todo armado para um dia de saúde metabólica perfeita. E é exatamente neste momento crítico que, de acordo com o material que a gente recebeu, a esmagadora maioria das pessoas entra na cozinha e explode tudo que acabou de ser construído. Ah, o famoso desastre do de jejum convencional. Exato. A gente chega no passo 3 do protocolo, que lida com uma armadilha metabólica invisível. É aqui que o Dr. Ben fala sobre a janela dourada da manhã. E o perigo absurdo de ingerir uma carga massiva de proteínas pesadas logo de cara. Ovos mexidos, bacon, suplementos proteicos, iogurtes ultraconcentrados, aquela coisa de café da manhã de campeão. Mas para a gente entender por que isso é um problema, precisamos voltar a falar sobre o turno da noite dos rins, certo? Certo. Esse é um conceito central. Existe um ritmo circadiano para a nossa filtração. O processo de desintoxicação e reparo celular que começou lá pelas 2 da manhã não sofre um desligamento automático no segundo em que o seu despertador toca. Não é um botão de liga e desliga. Não. A limpeza profunda dos fluidos corporais se estende pelas primeiras horas da manhã. O maquinário ainda está lá ativamente lidando com o lixo metabólico do dia anterior. E quando alguém, logo depois de acordar, consome uma montanha de proteínas, o que acontece lá dentro, tipo, no nível microscópico? Porque a palavra que eles usam nas fontes é hiperfiltração. Hiperfiltração, exatamente. Deixa eu ver se eu entendi a física disso. Nossos rins têm milhões de pequenos filtros que se chamam néfrons. Quando a gente come proteína pesada, o metabolismo quebra isso em resíduos de nitrogênio, como a ureia. Isso mesmo. E a ureia é uma molécula difícil de limpar, não é? É uma molécula pesada. E é exatamente no comportamento desses pequenos filtros, os néfrons, que reside o perigo crônico. Para conseguir empurrar essas moléculas grandes de ureia através das membranas, os rins precisam aumentar drasticamente a pressão sanguínea interna deles. Eles meio que inflam. Eles inflam para dar conta da demanda extra de urgência. E isso é a hiperfiltração. Voltando para a nossa analogia da equipe de saneamento. Lá vamos nós para a rua de novo. Os trabalhadores estão lá, suados, no último minuto do turno da noite, ainda terminando de varrer o pólen e a poluição miúda das ruas. Aham. E aí, do nada,
chegam 20 caminhões caçamba lotados de entulho pesado de uma obra nova e jogam tudo no meio da praça central. E o supervisor grita: limpem isso agora. A equipe vai simplesmente entrar em colapso. O sistema inteiro sofre um microtrauma pelo esforço repentino. É uma representação visual extremamente precisa do que acontece. Você está impondo um estresse de alta pressão num órgão que estava no meio de um ciclo de manutenção bem delicado. Principalmente nos mais velhos. Especialmente em órgãos com mais de 50 a 60 anos, onde a taxa de filtração glomerular, que é como a gente mede a eficiência dos rins, já diminui naturalmente com a idade. E olha, isso não é só uma teoria. Tem dados sobre isso também. Imagina. Muitos. A National Kidney Foundation documentou em 2021 que essas cargas concentradas e isoladas de proteína logo cedo disparam um estresse de perfusão nos néfrons. E tem o estudo de Harvard que a gente leu também. Sim, uma revisão super abrangente feita pela Harvard School of Public Health em 2020. E eles corroboraram que o momento do consumo importa tanto quanto a quantidade. O timing da refeição. Distribuir a proteína ao longo do dia e não concentrar uma bomba de manhã protege a integridade capilar dos órgãos de filtração. E a gente precisa fazer uma pausa dramática aqui para um aviso muito, muito claro para quem escuta. Importante. A nossa discussão e as fontes do Dr. Ben, de maneira alguma, estão dizendo que a proteína é a vilã da dieta. Pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Jamais diríamos isso. A proteína é absolutamente essencial para evitar a sarcopenia. Que é a perda muscular, né? Perda muscular, que é crítica na terceira idade. E também para manter o sistema imunológico operante. O grande salto lógico aqui não é a eliminação da proteína. É o timing, é o relógio. A intervenção é criar essa tal janela dourada de 60 a 120 minutos depois de acordar. É segurar um pouco os cavalos. Isso. Deixar o corpo completar a faxina noturna com calma. A recomendação da fonte é iniciar o dia com coisas que mantêm a hidratação e oferecem energia de queima limpa. E o que isso significa na prática da cozinha? Se traduz em frutas frescas ricas em água, mingaus quentes, aveia bem hidratada. E tem outro suporte científico fantástico para essa troca. Qual? O National Institute on Aging indicou em relatórios de 2019 que a eficiência motora do nosso sistema digestivo acorda mais lentamente em adultos mais velhos. O estômago está devagar. Exato. A aveia e as frutas oferecem fibras solúveis e antioxidantes que estabilizam o pico de açúcar no sangue no meio da manhã, mas fazem isso sem gerar aquele resíduo nitrogenado pesado que força os rins a aumentarem a pressão lá dentro. É uma transição muito gentil do sono para a operação metabólica plena. Sabe, é quase poético como a biologia opera de uma maneira tão elegante quando a gente simplesmente para de jogar areia nas engrenagens com a nossa pressa diária. Atrase o ovo e o queijo por só 1 hora, e você poupa seus órgãos de micro-rupturas invisíveis que iam cobrar o preço lá na frente. E quando a gente conecta os pontos de tudo que os dados nos mostraram hoje na nossa análise, a gente percebe que não são passos isolados. É um ecossistema completo. Um ecossistema de suporte celular que dura talvez 10, 15 minutos da manhã, mas que reflete por décadas na nossa saúde. Vamos lá amarrar isso tudo para quem está acompanhando a gente. É um protocolo de 3 fases que se retroalimenta. Vamos lá. Fase 1, a química correta. Água morna e um pouco de limão para diluir as toxinas estagnadas da madrugada e introduzir o escudo do citrato contra calcificações e pedras. Perfeito. Fase 2, a logística vascular. 2 ou 3 minutos de movimento mecânico focado na coluna, para espremer e soltar os tecidos, mandando aquela onda de oxigênio curativo direto para a região lombar, acordando os filtros. A massagem interna. Isso. E a fase 3, a inteligência do tempo. Respeitar a janela dourada matinal, adiando aquela montanha de ureia que vem com as proteínas pesadas, garantindo que o turno da noite da limpeza corporal termine com sucesso e sem aquele estresse de pressão na tubulação. O que demonstra algo profundo. A verdadeira longevidade, o cuidado real com órgãos vitais, raramente mora em intervenções agressivas ou em suplementos milagrosos super caros que vendem por aí. Mora nas coisas simples. Mora na sincronicidade com os ritmos naturais do corpo.
em simplesmente facilitar o trabalho que as nossas células já tentam fazer incansavelmente todos os dias. E isso nos deixa com uma última reflexão inevitável para o mergulho de hoje. A gente vive nessa era da otimização furiosa, sabe? Onde todo mundo está correndo. A gente acorda atrasado, engole café puro e sanduíches pesados enquanto lê e-mail e já pula da cama direto para cadeiras que limitam a nossa circulação. O declínio sistêmico não grita com a gente, ele sussurra. E a pergunta profunda que fica no ar e que o material nos provoca a pensar é se o ato minúsculo de atrasar o consumo de ovos mexidos por apenas 1 hora tem um impacto tão drástico em preservar a malha de filtração dos nossos rins, É de se pensar. que outros processos de reparos invisíveis e vitais do nosso corpo a gente está interrompendo ou até sabotando diariamente em nome dessa pressa frenética que a gente normalizou. É um baita convite para olhar com muito mais respeito para o maquinário silencioso que mantém a gente de pé. Como a gente falou bem no começo, quando o problema fica grande o suficiente para aparecer num raio-x iluminado lá no hospital. Anos de oportunidades já passaram. Anos de escolhas preventivas já ficaram para trás. Os rins não quebram com barulho enorme. O dano é mudo, mas o cuidado e a manutenção também não precisam ser espalhafatosos. Definitivamente não. O cuidado pode ser só um copo de água morna, um espreguiçar mais profundo da coluna e um pouco de paciência com o próprio tempo do corpo. E a boa notícia é que essa reconstrução pode começar amanhã cedo.